conforme está. Então eu dou a palavra ao senhor Fernando Amaral Batista Filho. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor senador, companheiros de mesa, senhores que nos antecederam na mesa anterior, demais presentes. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a iniciativa dessa audiência pública. Conforme já ficou plenamente registrado na mesa anterior, a angústia por que passam os participantes de fundos de pensão a cada momento que se discute a possibilidade de alteração nas regras que garantem a eles os direitos adquiridos quando da adesão aos seus respectivos contratos, angustia demais a esse coletivo de pessoas e de seus respectivos pensionistas. Nesse momento, eu gostaria de tentar discutir, depois de vários técnicos da área aqui passarem na mesa anterior, gostaria de tentar abordar um pouco as questões das premissas e dos fundamentos do regime de previdência. A previdência, ela participa do sistema de seguridade do país. Participando do sistema de seguridade, ela tem uma diferença entre os outros dois pilares, que são a saúde e a assistência social. Os dois primeiros, a assistência social e a saúde, não são sistemas contributivos. Para eles, o governo destina verbas e vai trabalhar dentro da possibilidade com base na reserva do possível, na tese do reserva do possível. Enquanto eu tiver recursos, o máximo que eu posso fazer. A Previdência, ao contrário, não tem essa mesma lógica, apesar de fazer parte do sistema de seguridade social. É o Instituto Nacional do Seguro Social, que diz que o sistema previdenciário requer a contribuição do participante para que tenha, em contrapartida, a garantia da sua subsistência quando da impossibilidade de manter a sua capacidade laboral. Ela começa ainda no século XIX, com a primeira atividade de previdência, que era a substituição do trabalhador recebendo quando do acidente de trabalho. Depois estendeu-se para a possibilidade de incapacidade laboral quando de doenças. E mais tarde estendeu-se também para a incapacidade laboral quando da velhice e, portanto, do fim da sua capacidade laboral. A Previdência Complementar faz parte desse sistema previdenciário. Não tem direito nem à Previdência Complementar aquele que não contribui para ela. O caráter de todo o sistema é de seguros. Participante contribui e, portanto, ele tem um direito a ser reconhecido. Em outros fóruns, debatendo com alguns magistrados, tive um pouco a ousadia de, não ainda na época, formado no campo do direito, mas já questionava a ideia da expectativa de direito. Porque uma das coisas que nós discutimos é se o contrato foi feito ao amparo da lei, tendo o objeto lícito e factível, o contrato e a manifestação do interesse das partes torna legítimo e um direito adquirido no momento que se assina o contrato. O que tinha de expectativa era do exercício do direito que já está adquirido quando do contrato legítimo feito. E isso vale para a Previdência Oficial, vale para a Previdência Complementar. Quando começava a discutir ainda na década de 80, no movimento sindical, representando os funcionários do Banco do Brasil, em debates no Tribunal Superior do Trabalho, naquele momento, encontramos meu primeiro embate com relação à Previdência Complementar. Quando os funcionários que se desligavam do Banco do Brasil levavam a sua reserva de poupança, ou seja, aquela para que ele mesmo pessoalmente contribuiu, e o Banco do Brasil, na época, dizia: eu levo, então, a outra parte da minha contribuição. E nós discutíamos, naquele momento, a possibilidade dessa intenção do banco ou não. O banco entendia que aquela contribuição dele como participante era uma despesa diferida, que os senhores da contabilidade conhecem bem, mas que significa eu gastar hoje e aportar hoje um dinheiro para uma despesa que eu vou fazer no futuro. E o banco dizia: eu pago hoje o patrocínio para esse trabalhador, para caso ele se aposente, ter dinheiro para pagar a sua aposentadoria no futuro. Porém, se ele sai antes, eu quero meu dinheiro de volta.
e nós, então, começamos a debater no TST, com o ministro Guimarães Falcão, ministro Marco Aurélio Faria de Mello, na época corregedor, o ministro Pimentel, e naquela época, sentando em discussão com o banco, chegamos à conclusão, em dissídio coletivo, de que a contribuição do patrocinador não era despesa diferida. Ele era salário indireto. Portanto, no momento que é pago ao fundo de pensão, pertence ao trabalhador. E, naquele momento, discutia-se o seguinte: a Previ, no nosso caso, é uma empresa ou é um fundo de pensão? Qual é a diferença entre eles? Tem CNPJ, por isso é empresa? Não, a empresa tem fim lucrativo. E o fundo de pensão não tem fim lucrativo. O excedente que ocorre numa empresa é distribuído aos seus associados, aos seus sócios, como lucro. No fundo de pensão, tanto a sobra como a falta são considerados desequilíbrios. O objetivo de fundo de pensão é o equilíbrio permanente e, por isso, a lei corretamente negociada neste Congresso, porque a lei é um ato político, quando ela é feita. O ato jurídico é verificar se ela está sendo cumprida ou não. Se o pacto está ou não sendo cumprido, vai-se ao judiciário. Mas o ato de criar uma lei é um ato de negociação política nesta casa. E aqui, então, foi decidido que, no caso de falta, os trabalhadores e a patrocinadora têm que discutir ou um aporte maior de recursos para garantir o direito adquirido de todos os que assumiram o contrato na entrada, a que no futuro tivessem o direito da segurança pela qual estão pagando, que é o salário de aposentadoria, que é o gozo do benefício. E dizia, se não houver possibilidade financeira para você poder garantir esse futuro, terá que ser negociado com todos os participantes a redução dos seus benefícios futuros, para que neste novo pacto, este novo benefício, mesmo reduzido, também estivesse garantido. Mas diz também a legislação, se houver sobra, esta sobra tem que garantir ou uma redução da contribuição ou um aumento dos benefícios para todos os trabalhadores do plano, uma vez que aqueles recursos lhes pertencem. E é com base nessa ótica que a gente quer discutir a criação do Instituto da retirada de patrocínio e a criação do Instituto da reversão de valores pela CGPC 26. Ela extrapola a lei. Ela torna o patrocinador um sócio da empresa. Fundo de pensão não tem sócio. Fundo de pensão tem participante, tem assistido, tem os beneficiários. Pode ter patrocinador ou instituidor, mas não tem sócio. Então, a sobra de dinheiro não pode voltar ao patrocinador, uma vez que, consagrado ser um salário indireto, pertence aos beneficiários, aos participantes, que devem decidir como melhor usá-lo, reduzindo contribuição ou aumentando os benefícios. Mas isso aqui ocorreu. A CGPC 26, como bem colocou, o desembargador extrapolou das suas funções. Fizeram do agente que seria regulador ou fiscalizador a possibilidade de transformá-lo num legislador. E nós queremos, sim, que a Casa Legislativa utilize da prerrogativa constitucional para dizer isso é uma extrapolação e nós vamos, então, anular o ato. É onde a gente faz o trabalho aqui, participando nessa audiência, conclamando outros companheiros de fundos de pensão, outros participantes. Companheira Cláudia, que administra hoje lá na ANAPAR de forma brilhante, que vem colocando aqui toda a experiência que ela tem adquirido, não só com fundos de estatais, mas com todos os demais, trazendo os dados que nos trouxe aqui. Eu tive a infelicidade de estar presidindo o Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro, quando o fundo de pensão do Banerj Previ, o banco foi incorporado pelo Itaú, e a legislação da época dizia, no caso de retirada de patrocínio ou no caso de fusão, quem incorpora assume o patrimônio do fundo de pensão. E a lei foi solenemente ignorada. E nós tivemos na fila, na porta do Sindicato dos Bancários do Rio, ex-diretores, presidentes, gerentes do Banerj, esperando para que nós dessemos a eles cesta básica. Essa humilhação e a dor que a gente sentia de fazer isso, eu não quero ter de novo. Então, quando hoje nós estamos discutindo aqui o processo de retirada de patrocínio, é importante que a gente saiba que não é uma questão financeira.
A questão financeira é decorrente da garantia do direito do participante e não sobra ou falta para que o participante pague pela eventual má administração ou má decisão de aporte ou não. O contrato previdenciário não é um contrato de 30 ou 35 anos. Ele é um contrato de 60 ou 70 anos, que tem o período de contribuição e o período que ele tem que ter o gozo dos benefícios que ele pactuou e pagou. E não rompeu o compromisso enquanto ele esteve vivo. E por que os outros têm direito de romper? Qual é a lógica de você dizer que o patrocinador pode a qualquer momento sair sem assumir os ônus dos direitos dos que nele acreditaram? É claro que tem que poder sair. Se ele chega e diz, olha, eu tenho um momento que a minha empresa vai quebrar se eu mantiver o plano. Perfeito, não entra mais ninguém no plano, discute-se que você vai sair, não faz mais aporte normal, mas vai pegando todos os companheiros que têm direito adquirido e continue pagando a eles. Acabe o plano, ninguém mais entra. Mas o direito adquirido de quem estava lá, ele tem que adquirir, tem que garantir. Porque não adianta você chegar no final de vida, alguém que está com 80 anos, você vai dizer, a expectativa de vida dele é 85, ele tem reserva para 5 anos. Aí você diz, pode pegar em dinheiro. E se ele viver o 86º ano? Morre de fome? Depois de todo o processo? Está errado. E se qualquer órgão regulador ou órgão fiscalizador decidir impor à sociedade um entendimento legal que não está previsto em lei, cabe ao Congresso, sim, vetá-lo usando do seu direito constitucional de inibir as extrapolações do que é o pacto social firmado no Poder Legislativo. Nós estamos acompanhando o processo, participando, gostaria de convidar a todos os presentes aqui, o senhor senador, os membros da comissão, demais membros da mesa. Na próxima semana, nos dias 4 e 5, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil está realizando um seminário aqui em Brasília, no Hotel Naum. É grátis a inscrição, é gratuita. O nome é Previdência Complementar, Impasses e Soluções, onde nós estamos chamando os representantes do Ministério da Previdência, da Previc, da Secretaria de Política de Previdência Complementar, representantes de fundos de pensão, ANAPAR, representantes de trabalhadores das centrais das confederações de bancários, onde nós estamos querendo discutir, primeiro, qual é o papel da Previdência Complementar no sistema previdenciário como um todo. Qual é o papel da Previc na garantia dos direitos dos participantes? Porque a estabilidade do sistema é fazer com que ele funcione, e não fazer com que ele simplesmente tenha dinheiro. Ele tem que chegar lá e dizer, funcionário é garantir a quem assumiu o compromisso de contribuir que o benefício a ele será pago, e não defender patrocinadores. Portanto, como pertence aos trabalhadores os recursos do fundo de pensão, por ser salário indireto, pertencente a ele, e o fundo de pensão só paga benefício, e patrocinador não tem como receber benefício, quem recebe benefício é o participante, é a ele que pertence esse patrimônio. Então, a Previc participará, nós vamos chamar também, a ANAPAR estará presente conosco, vamos debater todas essas questões desses institutos, o Instituto da Reversão de Valores, o Instituto da Retirada e a discussão de como ficarão os passos seguintes em casos de incorporações e de fusões. No próprio Banco do Brasil, onde nós representamos os funcionários, incorporamos os funcionários do BESC, mas o seu fundo de pensão não foi incorporado. Incorporamos os funcionários da nossa Caixa, mas o fundo de pensão não foi incorporado. Incorporamos o pessoal do Banco do Estado do Piauí, mas não foi incorporado esse pessoal nem ao nosso plano de previdência nem ao de saúde. Está na hora de todos nós trabalharmos juntos. A ANAB está à disposição de todos os senhores e eu gostaria de contar com a presença, pelo menos, da maioria nesse nosso seminário, dia 4, a partir das 9 horas. Entrando no site da ANAB, www.anab.org.br, vocês vão encontrar o banner da inscrição, que é gratuita, e gostaríamos de ter a presença e a participação de todos vocês. Muito obrigado.